Bom dia! Como estão vocês? E agora isso é muito alto. Ok, hoje. Muito obrigado pela sua presença, Valentim. E Deus abençoar a sua viagem. Cuidado em outras estradas. E quando tem tempo, enviar uma mensagem. E muito cuidado em outra estrada. A sua moto é muito bonita, então. E agora, hoje, qual é a nossa lição? A nossa lição hoje inclui uma palavra que eu não uso muito. Então, talvez vai ser difícil para lembrar o pronúncio desta palavra. E também porque nós temos pessoas em inglês, às vezes vou usar inglês para ajudar. Ok, e agora? Pessoas que riram de Jesus. Pergunta: nós rimos de Deus? Pensar sobre exemplos na Bíblia, as pessoas em frente especificamente de Deus, mas mais especificamente de Jesus Cristo. Vamos olhar 3 exemplos na Bíblia, as pessoas que ficam em frente de Jesus Cristo e riram. Então, mas, para examinar isso, nós precisamos compreender como isso funciona. Por quê? Por exemplo, o que é engraçado? Depende da pessoa. E coisas assim é uma coisa, às vezes nós não podemos controlar. Vi alguma coisa e começa. Então, isso é interessante. É engraçado. Então, mas é interessante porque mostra o que está dentro do nosso coração. Imediatamente. É uma... e agora? As outras pessoas podem identificar... isso é muito engraçado para esta pessoa. Então, mas é uma coisa não exatamente muito fácil para defender. E agora? Ok, hoje vamos olhar para 3 exemplos na Bíblia de pessoas que se riram de Deus. Para entender isto, vamos primeiro olhar para por que rimos e por que rimos de outras. O amor que traz riso é uma ideia complicada. Então, uma psicólogo. Então, tem olhos para isso? Pode ler isso para nós? Um psicólogo, Christian Jarrett, publicou num artigo em 2013 que cientistas ainda lutam para explicar exatamente o que causa riso nas pessoas. Apesar de todos entender intuitivamente o que é humor, e apesar de dicionários definir como a qualidade de ser engraçado, é difícil definir de forma que abrange todos os seus aspectos. E agora é muito difícil para identificar o que é isso. Mas, num artigo chamado O que é tão engraçado? A ciência de por que rimos diz alguma coisa sobre isso também. Então, diz por esta artigo foi entre Scientific America. Podemos ver o que várias teorias postularam que as pessoas encontraram diversão em 4 diferentes coisas. Então, eles têm essas teorias sobre humor. Ok? No infortúnio de outras. Alguém pensar um exemplo disso? B. Em expressar emoções de outra forma proibidas. C. Na justaposição
de conceitos incompatíveis e... mais aqui, mas não está lá. Não, e na percepção de certas expectativas terem sido violadas. Ok, exemplos disso. Alguém tem diferentes exemplos que é coisas engraçadas? Por exemplo, uma árvore caindo sobre o único carro novo na rua. Pois, é triste para esta pessoa. Mas é interessante que todos os carros, o carro novo tem uma árvore lá em cima. Isso aconteceu. Eu lembrei isso no seminário. Foi o amigo de nós e foi uma tempestade de vento muito, muito mal. E muitas árvores caíram e nós andamos pelo nosso seminário e foi esta árvore enorme e fica lá em cima deste novo carro. Mas não lá em cima, completamente quase em duas peças. Carros aqui, muito velhos, muitas feias, isso. Mas o carro novo, no meio. Então, horrível. E o homem foi lá em frente do carro. Desculpe, isso é o seu novo carro? Sim, meu carro. Então, é triste, mas também foi agora exatamente lá. Então, é isso. Ok. B. O homem a mostrar o peru que pensou ter matado uma caçador, levou uma tiro na perna quando o pássaro ferido se debateu na porta-malas do carro e disparou sua espingarda. Compreender o que aconteceu? Então tem um peru, olha a minha peru, mas quando sai atrás do carro, o peru faz isso e a rifle ao lado do carro e agora... Então, outro exemplo. Então, outra expressão. C. Na justaposição de conceito incompatíveis. Você ouviu sobre o novo quartel de bombeiros? Então, porque... Como isso aconteceu? Então, ok, e agora, o outro é certas expectativas. Esperei 30 minutos pela minha comida rápida. Então, ok. Mais ou menos isso é a ideia. Eles dizem, nós podemos dividir o humor entre 4 diferentes ideias, mas é difícil porque ninguém compreende exatamente como isso funciona. Mas mostrar o que está dentro do nosso coração. Alguma coisa é muito interessante. Também nós temos a ideia de zambar quando ri-se contra alguma coisa. Então, não exatamente engraçado, mas alguma coisa... pois, justificação. Então, olha aqui. Então, é essa a ideia também. E agora, para entender os nossos 3 exemplos, vamos olhar para o contexto de cada evento. Quem está a rir são crentes ou descrentes e, se for possível, por que é que estão a rir? Está bem? Nós temos 3 exemplos na Bíblia. Vamos começar com Marcos 5, versículo 35 até 42. Quem está aqui? Então, podes ler este para nós? Nós precisamos da nossa Bíblia, porque nós precisamos examinar os 3 diferentes exemplos.
Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem falas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, e não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E, tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito planteavam. E, entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ela estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita, Talita cumi, que é traduzido em menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Isso só? Sim, muito obrigado. Ok, o que aconteceu aqui? Qual é o contexto? Tem Jesus Cristo e o homem, o filho está doente e precisa da sua ajuda. Durante esta altura, Jesus Cristo foi muito popular porque passa e faz milagres e curar as diferentes pessoas. E durante esta conversa com o Senhor, alguém diz: espera, a filha está morta. Não precisa continuar com isso. E Jesus Cristo diz: não faz mal, vamos lá. Fé, precisa fé. Está bem. Passa para casa e normalmente quando isso aconteceu, entre estas culturas, tem amigos e vizinhos e tudo volta da família e começa a chorar para mostrar à comunidade o que aconteceu. E o que aconteceu? Jesus Cristo entra e diz: calma. Vocês não podem continuar com isso, ela está a dormir. E todo o grupo começa a rir em frente de Jesus Cristo. Ela está morta. Não, ela não está morta. Pois, então, olha esse senhor, não conhece a situação. E ele diz: saia de casa, todos. Então, e ele, ok, vamos falar com a menina. Ressuscitou. Ok, primeira pergunta. Entre essa situação, quem está a rir? Os amigos da família. Uma multidão de volta da família. Ok? B, segunda pergunta. São crentes? Na acreditar, conhece Jesus Cristo? Provavelmente conhece porque, ele foi. Isso é da mestra, muito popular e às vezes pode curar. Ok. Então, outra pergunta, C. Por que é que riram dele? Lembra nossas 4 diferentes coisas? Escolha um. Por que riram? Ele sabia que a criança estava morta, mas Cristo diz que ela estava a dormir. Então, Jesus Cristo, ele tem o poder para curar, mas não compreender quando alguém está morto. Então, acho que isso é número C. É C? Então, este mestre
pode curar as pessoas, mas não compreender quando alguém está morto. Então, é incrível. E rirem-se. Em frente de Jesus Cristo. Pois. Ok. Acha que na mente deles, ele não pode remediar isso. Isso é um problema mais difícil. Então, qual é o problema com este grupo? Qual foi o problema? Mas fé em quem? Não conhece Jesus Cristo. Eles são ignorantes. Não conhecem a identidade de Jesus Cristo. É um mestre, tem o poder, um profeta. Tem o poder para curar, mas não conhece esta pessoa. Ele passa para este grupo de multidão no outro local, para esta casa, e as pessoas talvez a primeira vez para conhecer Jesus Cristo. Então, eles são ignorantes. Quem é Jesus? Não sei. Vamos para a segunda. Lucas 4, versículos 16 até 24. E chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. E levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhe disse: Sem dúvida, me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Muito obrigado. Ok, completamente diferente a situação. E agora nós temos Jesus Cristo, começa no ministério dele, e agora, muito popular, pessoas começam a compreender: este mestre que ensinar a Bíblia, boa pessoa, e volta para Nazaré. O que é Nazaré? É a cidade dele, não é? Entrar à sinagoga, começa a ler uma passagem e depois sentar. Por que sentar? Na cultura dos judeus, o professor, quando ensina alguma coisa, sempre é sentar. Então, agora, eu estou pronto para ensinar. E ele diz: hoje, esta passagem está completa. Por quê? Esta passagem é uma declaração do que vai acontecer quando o Messias chegar. É uma declaração: eu sou o Messias. Interessante. Como judeus, compreender bem. Eu gosto muito dos professores na televisão, às vezes o canais da história que diz: Jesus Cristo, nós não temos evidência que ele declarar é o Messias. Isso é uma declaração. Eu sou o Messias. Eu estou aqui. E agora, as nossas perguntas.
Quem está a rir? Ah, mas pastor, quem está a rir aqui? Alguém rir entre essa situação? Não é este momento. O que Jesus Cristo diz no fim? Um dia, vocês vai dizer. O que diz? Médico. Não é? Qual foi? Qual versículo? 23. Médico, cura-te a ti mesmo. Isso é uma coisa para... mais além da ideia de zombar. E agora, médico? Pode curar os outros, mas agora o que está o problema com o seu corpo? Ok, interessante. Ok. Este grupo são crentes? Então, quem é? Toda a cidade de Nazaré. Os vizinhos. Talvez membros da família de Jesus Cristo. Todos conhecem Jesus Cristo. Não é uma grande cidade. E eles são crentes, acreditarem em Jesus Cristo, conhecem quem é Jesus Cristo como Messias? Não. Porque no fim, versículo... Foi 23, mas no fim, no último versículo, em versículo 24, e diz, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Não são crentes. E Jesus Cristo conhece isso. Ok. Qual teoria de humor está a apurar aqui? Qual teoria de humor está a apurar aqui? E, B, C, D, o que achas? Acha que vai ser para mim? Acho que A. Porque finalmente eles não gostam da ideia de Jesus Cristo. Messias, ele não é Messias, é o filho de José. Eu conheço, foi uma criança, não pode ser. Mas mostrar tudo. E em verdade, a palavra que diz, estas coisas vão acontecer quando o Messias chegar. Ele fez todos estes milagres em frente de vocês. Eu estou aqui como Messias. Está feito. Mas não acreditar isso. Não é possível. Sim, tem milagres, curar as pessoas, mas é Messias? Não. E finalmente, quando ele está na cruz, pode curar agora? O nosso Messias é o próximo rei. Vai conquistar contra os romanos. E tu está na cruz. Exatamente o que Jesus Cristo diz. Um dia, vocês vão dizer isso. Ria-se na cara de Jesus Cristo. E agora, o próximo. Desculpe. Qual é o problema? Qual é o problema aqui com este grupo? Não conhece Jesus Cristo? Conhece. Tem toda a evidência em frente. Ele mostrou os versículos, ele mostrou os milagres, tudo. E eles compreenderam foi o filho de José. José, uma linha de David. Pode ser o próximo rei. Mas não o nosso rei, porque o nosso rei não vem para morrer na cruz.
para conquistar o Império Romano para nós. Isso foi o problema. Então, acho que o problema aqui é não queria aceitar Jesus Cristo. Conhece, mas não queria aceitar. E nós temos dois tipos de descrentes entre estes mundos. Pessoas que não conhecem Jesus Cristo neste momento, precisam ouvir para receber fé, para ter fé. E os outros que não queriam aceitar. Este grupo que não queria aceitar. Ok, Gênesis 18, versículo 1 até 15. Luís Miguel, muito obrigado. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer a vocês também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e os serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse: Poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível pelo Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: Não negue, você riu. Muito obrigado. Ok. E agora, esta história. Quem está a rir? Quem riu aqui? Versículo 12. Riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. Pergunta: ela é uma crente? Sim. Abraão e ela, às vezes, durante a vida dela, recebeu quem na presença dela? Foi Melquisedeque? Sim. Mas quem está a falar aqui? Deus? Mais específico. Porque nosso título foi Pessoas que riram de Jesus. Quem foi isso? Quem está sentado lá para falar com Abraão? Foi Deus. Foi Jesus Cristo. Antes do corpo de Maria, o Senhor, o anjo do Senhor. E quando ouvir este título, é Jesus Cristo. E agora, eles conhecem Jesus Cristo. Eles receberam promessas dele. Nação. Isso é parte da segunda pergunta. Por que é que ela riu? Riu.
Por quê? Ele diz, próximo ano, o filho. E ela começa. Lembra? Quando alguma coisa é engraçado, às vezes é verdade, o que está dentro de nós. E nós, às vezes, não podemos controlar isso. Imediatamente. Compreender o que está dentro do coração. Então, mas por quê? É simplesmente porque ela foi muito velha? Há mais aqui. É muito fácil para nós para dizer, Sara, onde está a fé? Deus pode fazer o que quer. Mas, se nós olharmos Gênesis 12, versículo 1 até 4 e capítulo 15, versículo... Então, quem pode usar isso para nós? Estes dois aqui. Achei uma grande nação e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi como ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Quantos anos? 75. Ok. Não sei, tem outro versículo. Ok, outra. Pode usar isso também? E Sara negou, dizendo, não me ri. Pois. Espera, isso é mais para o próximo ponto. Ok, desculpe. Então, podemos ler essas promessas de um filho. Em Gênesis capítulo 12 e capítulo 15, nós temos promessa de uma nação que saia de Abraão e Sara. Deus prometeu que uma grande nação virá de Abraão e Sara. Quando Sara riu com estas palavras do Senhor, já tinha passado mais 24 anos. Desde a primeira menção de descendentes. Sara tinha 65 anos na primeira vez que a promessa foi dada. Agora, ela é 89. Não exatamente uma coisa da falta da fé. Ela espera 24 anos. Ela tem uma promessa específica para ela. Cada ano, talvez este ano, talvez este ano, talvez este ano. Pois, nós temos esta promessa, talvez o próximo ano. Até um dia, quando Deus fica lá fora da tenda e diz, mais um ano. E ela, sério? Agora? O nosso tempo está passado. É pouco tarde, Deus. Todas estas coisas. Um momento. Nós podemos compreender porque ela tem um fé pouco fraco. 24 anos. E agora, Deus, nós estamos muito velhos. Acho que nós podemos compreender isso. O que está dentro do coração? Sim. Agora, Deus, sério? Agora. Ok.
qual teoria do humor se aplicar aqui? A, B, C, D? Oh. C? Pode ser C? Pois, é verdade, pode ser. E acho que é C e D. Porque ela tem uma ideia, ela tem uma promessa. Ela conhece o poder de Deus. 24 anos, tem um relacionamento muito comprido com Deus. E finalmente, ela, pois, talvez Deus não lembre esta promessa. Até o dia quando Jesus Cristo chegou e disse, ok, mais um ano. E ela, sério, mais um ano. Pois, então, por quê? Porque ela tem expectativas e não acontecer como ela pensar. O que é interessante aqui, o que aconteceu com este relacionamento com Jesus? Ela foi zangada? Não. Sim, só uma pergunta. Sara, por quê? E ela diz, não faz nada. Não. Sara, conhece o seu coração. Não mentir. Mais humano. É interessante. Ela não foi zangada. Disse nada mais. Só Jesus Cristo entrou uma conversa com as outras pessoas. Por que vocês riram? Não. Só ela. Ela tem um relacionamento com Sara. Mas acho que é interessante porque a ideia aqui é tu não podes continuar com esta mentira dentro da sua cabeça. Falta de fé. 24 anos. E agora Deus. E quando ela disse, eu não fiz nada. Jesus Cristo mais ou menos disse, isso é mentira. E vou explicar isso, não para mim, porque Ele conhece a mentira. Tu precisas lembrar, Ele conhece o seu coração. Calma, mais humano. Interessante. Mas, o que podemos aprender disto hoje? Como nós podemos aplicar isso entre a nossa vida hoje em dia? Como esses descrentes têm um problema. O problema dos crentes é que não conhecem a Deus. E o outro grupo é que não criam conhecê-lo. Não conhece Jesus Cristo como Criador. Não o conhece como aquele que pegou os nossos pecados. E talvez se riam hoje porque não percebem de quem se estão a rir. Mas um dia todos os joelhos se dobrarão. A Bíblia diz que a fé vem pela ouvir. Como crentes, esta é uma responsabilidade nossa. Devemos estar a pregar a palavra de Deus, não somente como nossas bocas, mas também como nossas vidas. Eles nos conhecerão pelo nosso amor, um pelo outro. O problema para os crentes é que temos certas expectativas, algumas bíblicas e outras não bíblicas. E nos irritamos.
E nos rimos quando achamos que Deus violou essas expectativas. Isso é possível? O que achas? Às vezes, hoje em dia, nós temos, essas expectativas de Deus. Onde estão as nossas bênçãos? Onde estão uma vida melhor? Onde estão as riquezas? Mas o problema é quais promessas são nossas no Novo Testamento? Nós temos em Romanos salvação para todo aquele que crê. Isso é a promessa de Deus no Novo Testamento. Promessa de uma nova vida em Cristo, segundo Coríntios. Nós temos esta promessa. Promessa que Deus suprirá as nossas necessidades, Mateus 6. E promessa de conforto nas tribulações, segundo Coríntios. E nós temos a promessa que Deus usa todas as coisas para o nosso bem. Coisas mal, coisas boas, tudo funcionar. Deus usa tudo para isso. E nós temos promessas que Jesus voltará para nós um dia. Nós temos essas promessas específicas. O que não está aqui? Uma vida sem problemas? Nós não temos essa promessa. Nós não temos a promessa das riquezas. Não está aqui. E às vezes, entre a nossa vida, nós temos coisas que, Deus precisa fazer isso para nós. E quando não acontecer, onde está Deus? Irrita-se, porque está dentro do nosso coração. E coisa que nós precisamos mostrar, porque é uma coisa natural para nós. Para mostrar o que está dentro do nosso coração. Isso é o problema para nós hoje em dia. Estas são somente algumas das promessas, mas representam o tema básico daquilo que Deus oferece ao crente. O que é interessante é o que não é incluído na lista. Que é mencionado as riquezas e essas coisas. Então, quais promessas ou expectativas o que Deus não cumpre que poderiam provocar que rimos? E que dizemos no coração, sério Deus? Lembra isso durante o dia. Vocês conhecem o seu coração e coisas que entre o converso de Deus. Deus precisa fazer isso. Onde está Deus? Vocês conhecem isso? Eu conheço coisas entre a minha vida que às vezes, sério Deus? Agora? Então, a salvação é maravilhoso, mas esta vida é muito mais complicado que a velho. Eu vi isso às vezes. Antes de Cristo, a vida foi um pouco mais fácil. Mas agora é mais complicado. Sim, é mais complicado. Mas nós temos o Espírito Santo para ajudar. Nós temos a esperança para a vida eterna. Os descrentes não têm isso. Ou é porque a nossa definição de necessidade é diferente do que Deus. Nós precisamos de coisas básicas, mas às vezes nós queremos mais disso. E porque este crente aqui tem mais coisas de nós. Então, coisas assim. Ou consolos nas provas. Porque temos provas. Esta prova é muito difícil, Deus. E por que agora? É compreender, precisa passar pelas provas, mas por que agora? Porque não podemos ter todas as bênçãos espirituais agora mesmo. Compreender isso sobre muitas promessas do Novo Testamento?
Muitas dessas bênçãos não recebemos até nós estamos na presença de Deus. Nós temos bênçãos hoje em dia, mas também tem outras que não receber até mais tarde. Nós conhecemos os nossos corações. Conhecemos o que nos provocar a rir de Deus ou a ficarmos frustrados com Deus. Não adianta nada tentar negar isso. Deus conhece os nossos corações. Sara respondeu, eu não ri, mas Deus disse, sim, Sara, tu riste. A resposta de Deus para Sara não foi uma resposta de ira, mas sim da verdade e da compaixão. Seja paciente. Só mais um pouco. Só mais um pouco. Quando ler no início desta história de Sara, é muito fácil para dizer, Sara, falta de fé. Mas em verdade, ela foi muito forte. Mas depois, 24 anos, é muito fácil para ficar pouco cansado. E diz, agora Deus. Por que precisa esperar muito tempo? Nós temos exemplos disso na nossa igreja. Quantos anos nós esperamos para documentos de prisão? Por que, Deus? Porque não podes resolver isso agora. Eu tenho um plano. E agora, todo mundo compreender. O filho de Sara foi um milagre. Paciência, Sara. Eu tenho um plano. Este plano é um milagre para todo mundo. Para compreender quem é Deus e o poder Ele tem. E às vezes entre a nossa vida é muito fácil para dizer, pois Deus, onde está? E agora? Então é tarde. Mas não é. O plano de Deus é o plano de Deus. É o nosso foco precisa ficar na direção de Deus. Não os nossos problemas. Sara foi 24 anos, Deus. Sim, 24 anos. E mais um ano. Só mais um ano. Calma e espera. Ok, está bem. Coisa interessante. Nós temos um exemplo de demónios que ri em frente de Deus. Acho que não há. Só nós temos capacidade de fazer isso. É interessante. Mas eu gosto da resposta de Deus para Sara. Esta mentira é para ti, não para mim. Ele conhece. Então é melhor para ter confiança em Deus e deixa. E continuar. E no fim, não faz mal, Sara. Mais um ano. Mais um ano. Então, muito obrigado pela sua atenção. Então, Juan Carlos, podes fechar a nossa cultura em oração. Pai, obrigado por este día, obrigado por la presencia, obrigado por la palabra expuesta, Pai. Ayúdanos a confiar en ti, en tus promesas y abençoar o resto de nuestro vida. Porque te superamos y te damos gracias. Amén. Amén.